O propósito da vida, em algum momento da existência, cada ser humano se vê diante de uma pergunta silenciosa e inevitável. Para que estou aqui? Essa questão atravessa gerações, crenças, culturas e idades, e embora cada um tente responde Cladé, forma singular. Ela permanece como um fio invisível que costura todas as nossas experiências. O propósito da vida não é uma fórmula matemática, tampouco uma meta universal que se possa alcançar e concluir. Ele é, antes de tudo, uma jornada interior. Um processo contínuo de descoberta, reinvenção e significado. Desde cedo, somos condicionados a associar propósito a resultados concretos. Ter uma carreira de sucesso, formar uma família, acumular bens ou ser admirado. A sociedade moderna, especialmente, reforça a ideia de que o valor de uma vida está nas conquistas visíveis. No entanto, há uma distância entre o que fazemos e o porquê de fazermos. O propósito não se revela naquilo que obtemos, mas no sentido que atribuímos às nossas ações. Ele floresce quando o que vivemos está alinhado com o que verdadeiramente somos. Encontrar o propósito da vida é, portanto, um processo de autoconhecimento. É preciso silenciar o ruído externo das expectativas e mergulhar no próprio interior, em um mundo que nos empurra constantemente para fora, menos para a comparação. A pressa, a produtividade, olhar para dentro se torna um ato quase revolucionário. É nesse espaço interno que percebemos nossas paixões, valores e talentos. O propósito nasce do encontro entre o que amamos fazer, o que somos capazes de oferecer e o que traz sentido à existência. No entanto, não é incomum que essa busca cause angústia. Muitos sentem-se perdidos, como se não houvesse um propósito claro para suas vidas. A confusão surge, em grande parte, porque imaginamos o propósito como algo grandioso, um destino único e definitivo. Mas a verdade é que o propósito pode ser simples e dinâmico. Ele muda com o tempo, assim como mudamos nós. Uma pessoa pode encontrar sentido em cuidar da família, em ensinar, em criar algo belo ou em ajudar desconhecidos. O importante não é a forma que o propósito assume, mas a coerência entre o que fazemos e o que sentimos ser o certo. Há também um mito de que o propósito é algo que se encontra pronto, como um tesouro escondido. Na realidade, ele é construído. É nas experiências, nos erros, nas quedas e nas superações que o propósito ganha contornos. Cada desafio vivido nos aproxima mais de compreender o que realmente importa. O sofrimento, embora indesejado, muitas vezes atua como um espelho. Ele revela aquilo que valorizamos, o que nos falta e o que desejamos transformar. É comum que grandes reviravoltas pessoais, perdas, doenças, mudanças bruscas, despertem uma nova consciência sobre o sentido da vida. Outro aspecto essencial é compreender que propósito não é sinônimo de felicidade constante. Há uma diferença sutil, porém profunda, entre viver para ser feliz e viver com propósito. A busca pela felicidade tende a ser imediata e volátil. Baseia-se em momentos de prazer ou conquistas passageiras. Já o propósito é sustentável, mesmo quando o caminho é difícil. Ele oferece direção, mesmo quando o horizonte parece nublado. É o que mantém alguém de pé diante da dor, pois dá significado ao sofrimento e transforma a experiência em aprendizado. Viver com propósito
é viver com intenção. Não significa ter todas as respostas, mas escolher conscientemente os passos que queremos dar. É agir com coerência entre pensamento, sentimento e atitude. Um simples gesto, quando movido por intenção genuína, pode ter mais valor do que uma grande ação sem alma, quando colocamos propósito nas pequenas coisas, menos nas conversas. No trabalho, no cuidado com os outros, transformamos o cotidiano em algo sagrado. O sentido da vida não está apenas nas grandes realizações, mas na presença plena no momento presente. Entretanto, essa busca exige coragem. Coragem para questionar caminhos pré-determinados, para abrir mão de expectativas alheias e para lidar com a incerteza. O propósito raramente se mostra de forma imediata. Ele se revela aos poucos, conforme a vida se desenrola. Há quem o descubra cedo, há quem o perceba apenas ao olhar para trás. Em todos os casos, o importante é manter-se aberto à transformação. O propósito não é um ponto fixo no mapa, mas uma bússola que ajusta sua direção conforme crescemos e amadurecemos. A descoberta do propósito também está profundamente ligada à contribuição. O ser humano encontra sentido não apenas em satisfazer suas próprias necessidades, mas em impactar o mundo ao redor. Esse impacto não precisa ser grandioso. Pode estar no cuidado com uma criança, no consolo oferecido a um amigo, ou no simples ato de exercer o próprio ofício com dedicação e ética. O propósito ganha força quando se conecta ao bem coletivo. É nesse entrelaçamento entre o eu e o outro que a vida se expande. Outro equívoco comum é acreditar que propósito significa estabilidade. Em verdade, ele é movimento. O propósito é o que nos impulsiona a seguir, a aprender, a evoluir. É o fogo que nos motiva a levantar todos os dias, mesmo diante das adversidades. Quando não sabemos para onde ir, é o propósito que nos devolve a direção. Ele não elimina os desafios, mas dá a eles um novo significado. Assim, o que antes era obstáculo torna-se parte do processo, e cada queda se transforma em degrau. Há momentos, contudo, em que a vida parece perder o sentido. Nessas fases, é natural que o propósito se esconda atrás da dor, da dúvida ou do cansaço. É preciso paciência e autocompaixão para atravessar esses períodos. O propósito não desaparece, ele apenas muda de forma... Às vezes, o simples ato de cuidar de si, de respirar, de sobreviver ao dia, já é expressão de propósito. A vida não exige que sejamos grandiosos o tempo todo. Exige apenas que sejamos autênticos e presentes. A autenticidade, aliás, é um dos pilares do propósito. Não há como viver com sentido se vivemos para agradar ou corresponder às expectativas dos outros. Cada pessoa é portadora de uma essência única, e o propósito é a expressão dessa singularidade, descobrir quem somos, com nossas luzes e sombras. É o primeiro passo para compreender o que viemos fazer. Quando aceitamos nossa verdade, libertamo-nos da necessidade de comparação e passamos a viver de forma mais leve e íntegra. Outro ponto importante é compreender que propósito e sucesso não são necessariamente a mesma coisa. O sucesso é uma medida externa, o propósito, uma realização interna. Uma vida pode parecer pequena aos olhos do mundo e ainda assim ser imensamente significativa. O valor da existência não se mede por aplausos, mas pela paz que sentimos ao deitar a cabeça no travesseiro, conscientes de que vivemos de acordo com o que acreditamos. Quando há propósito,
até as tarefas simples ganham profundidade. Viver com propósito é também aprender a escutar. Escutar o mundo, as pessoas e principalmente a própria alma em meio à velocidade e à distração dos tempos modernos. A escuta se torna uma forma de sabedoria. O propósito não grita. Elsa fala nas entrelinhas da rotina, nas emoções que insistem em voltar, nos interesses que nos movem sem esforço, o que desperta curiosidade, o que provoca alegria genuína, o que nos faz perder a noção do tempo. Tudo isso é pista do caminho que devemos seguir. Com o passar dos anos, o propósito tende a se tornar mais claro, as experiências acumuladas filtram o que é essencial do que é supérfluo. Descobrimos que a vida não é sobre ter tudo, mas sobre viver de forma alinhada ao que realmente importa. O propósito, então, deixa de ser uma busca ansiosa e se transforma em uma prática silenciosa. Passamos a compreender que o sentido da vida está menos em encontrar respostas e mais em viver boas perguntas. Por fim, talvez o maior propósito da vida seja viver plenamente menos com presença, com compaixão e com verdade. Viver do modo kill. Ao olhar para trás, possamos sentir que deixamos marcas de amor, mesmo nas menores coisas. Que tivemos coragem de ser quem somos, de errar, de recomeçar e de seguir aprendendo. Que reconhecemos a beleza nas imperfeições e o valor nos detalhes. O propósito da vida não está fora de nós, mas pulsa em cada gesto, em cada escolha, em cada amanhecer. Viver com propósito é caminhar com o coração desperto, é saber que cada instante é uma oportunidade de expressão daquilo que há de mais autêntico em nós. E, ao fazermos isso, não apenas encontramos o sentido da nossa própria vida, mas, de alguma forma, ajudamos o mundo a encontrar o seu.